Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no canal do Centro Espírita Augusto Silva. Todas as quartas-feiras uma palestra é publicada. Há mais de 6 anos seguimos estudando as cartas de Paulo. Então sejam bem-vindos a todos que estão online conosco, né? A publicação acontece às 7h30 da noite, na quarta-feira, mas também sejam todos bem-vindos quem vai assistir durante o dia ou em outro momento, mas que a luz do Cristo invada os nossos corações, os corações de vocês, aquecendo os lares nesse amor do Cristo, que é o único caminho, verdade e vida para a gente vencer na vida, para a gente seguir firme, para a gente seguir unidos nesse amor, nesse ideal cristão. Mas que em muitos momentos a gente se perdeu um pouco nesse ideal cristão, imaginamos que tínhamos que falar e pregar o evangelho. Em outros momentos a gente imagina com o espiritismo que a gente tem que estudar, conhecer, que precisamos crer no evangelho, a todo custo, a todo sacrifício. Mas hoje a lição, ela vem falar que a gente precisa, antes de mais nada, em aplicar aquilo que a gente estuda, conhece, crê, né? Porque a gente pode estudar numa escola religiosa vinculada mais ao que crê, mais ao que estuda, ou mais ao que prega, né? Todas as religiões seguem uma linha, né? O espiritismo segue muito a questão de estudar. Mas antes de estudar, o Espírito da Verdade disse, primeiro, espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, este é o segundo. Então, a gente precisa do conhecimento, da instrução, mas a gente precisa do amor, né? Então, a lição de hoje, do Vinha de Luz, ele vem trazer para a gente a lição 25, que é o aplicar. Chama Apliquemo-nos. E como eu falei, há 6 anos a gente começou esses estudos das cartas de Paulo. A gente está estudando a carta de Paulo a Tito, um grande amigo seu que ficou na ilha de Creta. E Paulo de Tarso, escrevendo para ele, ele disse: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Então, a gente tem que aplicar as boas obras, mas naquilo que é necessário, nas coisas necessárias, para que não sejamos infrutuosos. Então, a gente tem que ver direitinho qual boa obra, né, nas coisas necessárias. E aí nós estamos aqui recheados de livros, de passagens do Evangelho que vão nos orientar. Uma passagem do Evangelho que eu trouxe para a gente relembrar é no Sermão do Monte. O Sermão da Montanha, ele está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Lucas coloca de uma forma resumida no capítulo 6, e é a sabedoria por excelência, né? É algo sublime, divino, quando a gente pega Mateus 5, 6 e 7. E a lição que eu trouxe, que não é a carta de Paulo, é a lição principal, mas algo que eu trouxe para a gente reforçar o estudo é a passagem que encerra o Sermão da Montanha, no Mateus 7, 21, a passagem que diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Kardec estuda essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é outra obra que a gente trouxe aqui. Então, a gente está cheio de obras, cheio de livros, porque o Espiritismo é isso, ele é uma doutrina de estudo, mas que nós temos que tomar cuidado para não ficarmos só no estudo e não aplicarmos. Então, o título da lição 25, apliquemo-nos, a gente tem que aplicar aquilo que a gente sabe. Então, quando Jesus está encerrando o Sermão da Montanha, quando ele fala das bem-aventuranças, quando ele fala do sal da terra, tanta coisa bonita que está lá no Evangelho de Mateus, aí, que ainda não leu ou quer reler, né? Vai lá no capítulo 5, 6 e 7 e relê esse Sermão do Monte, que é roteiro de vida, né? Sublime. E aí, no 7:21, Mateus 7:21, Jesus diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Por que eu trouxe essa passagem? Porque eu lembrei dela quando eu peguei o texto para ler e para preparar. Porque é assim que começa o texto
Vinha de Luz 25, dizendo: é preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela, no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Uma palavra diferente para mim, palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. E aí, cada religião tem um caminho da iluminação. E todas estão certas, porque a gente não tem uma religião melhor ou pior. A melhor religião é aquela que melhores homens de bem ela fizer, maiores homens de bem ela fizer. O Espiritismo nos esclarece sobre a vida futura, como é a morte, mas ela não assegura a sorte futura. Só o bem que assegura a sorte futura. Então, o Espiritismo ele tem um caminho de iluminação, se assim podemos dizer, né? Que é a questão do amai-vos e o instruí-vos. Então, a gente pratica o bem e a gente busca o conhecimento. Então, a doutrina espírita é toda de livros, de estudos, de várias palestras, grupos de estudo, né? Nós estamos sempre estudando. Mas, de nada adianta se a gente ficar só nessa atitude do intelecto, só atitude verbalista. Ó. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se a gente não dispõe a palmilhá-lo, não passaremos de uma atitude verbalista. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos das boas obras. Então, eu achei interessante essas duas palavras que eu até regrifei aqui, que é a velha superfície do palavrório, por quê? Porque é de tempos que a gente só fica falando e não age no bem, e essa atitude verbalista, né? Falar, tranquilo, olha aqui, eu estou falando na palestra, mas vai alguém bater na minha porta e pedir uma ajuda, pedir um copo d'água, pedir uma palavra de ajuda, pedir uma comida, como que vai ser a minha atitude? Como que vai ser a atitude de vocês que estão escutando, né? Então, é isso que a gente tem que sair de si para depois uma outra parte do texto que vai falar dos pequeninos deveres da hora que passa, né? Então, senão a gente fica só na vitrine das ideias sem qualquer benefício, né? Tem uma terra sedenta ali querendo aprender, querendo a boa obra do cristão, e a gente só está na vitrine, só exposto na vitrine, mas não está ali praticando bem, florescendo. Então, e outra parte que o livro trata, assim, eu entendi dessa forma, né, trabalhando em 3 pontos, essa questão da velha superfície do palavrório, atitude verbalista, um segundo ponto dos pequeninos deveres, né, da hora que passa, e depois a questão das escolas religiosas, desse caminho da iluminação, que a gente crê em vão. Às vezes a gente se perde naquilo que a escola religiosa que nós estamos, no caso, o espiritismo, e a gente não foca naquilo que é necessário. Então, seria isso mais ou menos que a gente vai trabalhar nessa meia horinha juntos aqui. Então, primeiro a questão de nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, o Espírito aqui, ele fala uma comunicação muito grande, muito bonita, é o Simeão, em Bordeaux, 1863. Eu vou só ler alguma parte, ele diz que escutai essa palavra do mestre, todos vós. Ele fala, será bastante trazer a libré do Senhor para ser seu fiel servidor? Eu falei, o que é libré? Libré são aquelas insígnias de comandantes, de capitão, de combatentes, que colocam aquele tanto de medalha, aquele brasão, põe aquelas insígnias, né? Então, esse é o libré. Então, será bastante trazer o libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e reconhecerei eles pelas suas obras. É a aplicação. Aplicar as boas obras nas coisas necessárias para que a gente não seja infrutuoso. Então, ele traz a passagem que Jesus fala, uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Né? Então, ele fala que a árvore do cristianismo, né, ela está ali, maravilhosa, mas os jardineiros são maus. Eles entenderam de moldar a árvore do evangelho pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram, diminuíram, mutilaram, aí um viajor sedento,
que chega nesses galhos da árvore do cristianismo, só vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore da vida, caem as secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Então é isso, é porque a gente crê em vão, é porque a gente só quer ficar no palavrório, só quer ficar na atitude verbalista e não ara o solo para pregar o evangelho. Então, no livro Reformador, estuda essa passagem e fala uma frase que me tocou muito, só que é no Reformador, não foi para nenhum livro, né? Então, o Reformador, de dezembro de 1955. Então, é só digitar Evangelho por Emmanuel, Mateus, né? Os comentários do Evangelho segundo Mateus, na Bíblia do Caminho tem. E diz assim, não bastará dizer. Então, não bastará clamar, Senhor, Senhor, para atravessarmos vitoriosamente as portas da iluminação espiritual. Então, ele fala, muito se reporta ao mestre da cruz, rogando-lhe refúgio entre os anjos, mas conservam-se em plena fuga ao serviço que o céu lhes conferiu, entre as criaturas na terra. Então, a gente quer convivência com os anjos, mas não entende que para chegar nos anjos, a gente tem que conviver com as criaturas na terra, para o erguimento da humanidade. Então, o problema da redenção nossa não está situado em nossos lábios, mas, acima de tudo, em nosso coração e em nossos braços, que devemos mobilizar a serviço dos outros, e quando você trabalha a serviço dos outros, você trabalha em favor de si mesmo. Então, o problema da redenção não está situado em nossos lábios, mas, acima de tudo, em nosso coração e em nossos braços, que devemos mobilizar a serviço dos outros e em favor de nós mesmos. Então, ele fala, apliquemo-nos, pois, à ação permanente do bem. Então, a lição fala do apliquemo-nos, né? E ele diz, apliquemo-nos, pois, à ação permanente do bem, e convictos de que a cada um, segundo as suas próprias obras, procuremos a nossa posição de servidores, um abençoado campo do espiritismo, porque a gente não está buscando esse roteiro de iluminação, que é o espiritismo. Então, o espiritismo, ele oferece um abençoado campo, recursos sublimes para a sementeira de nossa felicidade imortal. Então, é a gente se perguntar se a gente já assumiu a nossa posição de servidores. Crentes, eu creio no espiritismo, creio, né, no que a doutrina espírita nos diz, mas dentro desse campo abençoado, eu já estou na minha posição de servidor? Então, é isso que a gente tem que se aplicar, porque senão a gente vai ficar, vinha de luz, vinha de luz. Então, é como se fosse o libré, né? Então, a minha marca está aqui, o vinha de luz. Se eu não aplicar o que a gente aprende aqui, o que Emmanuel e Chico trouxeram, de nada adianta. Vai ficar Senhor, Senhor, né? Então, isso que eu achei interessante a gente trazer, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, do Reformador, para a gente refletir um pouco, primeiramente, nessa primeira parte que eu falei, dessa velha superfície do palavrório, né? Dessa questão da atitude verbalista e não sair para aplicação, né? Tá, mas aí, o que eu vou aplicar? O que, né? Uma grande obra, um grande hospital, né, grandes almas, muitas almas sendo acolhidas, um trabalho que vai envolver muita gente, vai dar muito trabalho, vão ser vários setores, mas eu vou poder ajudar bastante gente. Não é isso. Aqui no próprio Vinha de Luz tem um capítulo que chama assim, Servicinhos. Capítulo 38, Servicinhos. Grande massa de aprendizes queixa-se de ausência de grandes oportunidades, né? As pessoas querem um cargo de autorrelevância, as pessoas querem estar na mídia, né? Como grandes vultos da humanidade. Aí o que o Emmanuel diz? A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos, que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Eu achei bonito esse sorriso fraterno e consolador. Então, um sorriso que consola. Não é bonito? Então, um copo de água pura. O silêncio ante o mal, que não comporta esclarecimento imediato. Um livro santificante que você dá com amor. Uma sentença carinhosa. O transporte de um fardo pequenino. A sugestão do bem. A tolerância em face de uma conversação
desgastante, fastidiosa, os favores gratuitos de um vintém, né, de você emprestar um dinheiro, dar um dinheiro, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Acha que aquilo lá não tem importância. Então, tudo que eu listei aqui, todos nós podemos. Copo de água pura, silêncio ante o mal que não comporta esclarecimento imediato, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vitens, a dádiva espontânea, ainda que humilde, uma gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas, né, tomam a justa de consideração, né? Então, ele fala, ser benevolente para os que te rodeiam, não menospreze os servicinhos úteis, nele repousa o bem-estar do caminho diário para quando se congregam na experiência humana. Então, é aqui que a gente vai trabalhar. O que ele diz aqui, ó, é muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo dilate a esperança diante do futuro, os mundos habitados, né, à frente da sublimidade de outros mundos em glorioso porvir, mas não nos esquecemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores, incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. Então, legião de servidores incapazes de trabalhar. A gente está só na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. Ó, corre, pega um copo d'água, carrega aquela sacola, silencia, não adianta falar agora, não é a hora. Dá um sorriso que acalenta, fala uma palavra de simpatia, uma gentileza, né? Vamos lembrar de tudo que ele falou aqui, né? Os favores de um vintém, a dádiva espontânea, né? A tolerância em face de uma conversação desgastante, tudo isso, né? É uma oportunidade, porque senão a gente quer grandes obras. O Emmanuel traz sempre exemplos da natureza, né? Muito difícil você pegar uma lição dele que ele não coloca a natureza. Aí o que ele traz? Um exemplo de nuvens que prometem uma chuva que você fala, nossa, estou olhando para minha janela aqui, que a gente fala, vai cair o mundo, deixa eu levar sombrinha, deixa eu ir correndo, ou eu não vou sair porque vai chover. Essas nuvens se desfazem e não trazem uma gota de chuva. Tem árvores maravilhosas que não têm um fruto. Então, a natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. Então, a importância disso, desses serviços úteis, né? Então, a gente trouxe aqui o Vinha de Luz, né, o capítulo 38, esses pequeninos deveres da hora que passa. Jesus fala, né, no Evangelho, que um copo de água dado em nome do seu amor, né, a mim que fizeste, né, toda vez que você der um copo d'água, você está fazendo para mim. É muito bonita essa passagem dele. E a passagem do óbolo da viúva, né, que mostra ali aquele do que te falta, né, dá-lhe do que te falta, enquanto todos colocavam vários montantes de dinheiro que sobravam, né, e davam ali para se vangloriar, chega uma viúva e ela dá aquele dinheirinho, que no caso, assim, iria fazer falta para ela, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, mas eu não estou com tempo, eu não tenho paciência, eu não tenho jeito. É isso, a gente vai sair do nosso conforto, né, da nossa zona ali, que tá tudo certinho, eu não quero ver o problema do outro, eu não quero cumprimentar, eu vou andar de celular assim para não ver ninguém, vou sair rápido, voltar rápido. A gente se isola, né? E aí, aqui ele está falando disso, de sair de si, justamente sair daquilo, do conforto, sair daquilo que a gente não quer conversar, não quer ajudar, e ir para dar esses servicinhos. Porque senão a gente vai estar crendo em vão. Porque a gente sabe o caminho, a gente sabe que tem muita gente precisando do copo d'água, precisando que você carregue a sacola, precisando que você silencie, precisando que você tenha paciência, e a gente não faz. Então, aqui no livro Pão Nosso, o capítulo 100, Pão Nosso, o capítulo 149 fala de crer em vão. É uma carta de Paulo aos Coríntios, que a gente já estudou lá para trás, né? Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão.
Então, ele fala aqui que muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra. Então, é isso que a gente está falando muito. Lê, estuda. Nossa, eu sei que o Evangelho de Mateus, de Marcos, o Espiritismo, Chico Xavier, de Valdo Franco, mas você não ultrapassa. Você fica na letra, né? Aí ele fala, outros ficam só nas questões intelectuais, na estatística. Então, é imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível reter em nós o ensinamento do Cristo, com vistas à necessária aplicação. Então, vamos ler essa frase de novo, que essa é muito importante. Ó. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna, que o cristianismo nos desdobra ao olhar. Então, eu não, estou temporariamente aqui na Terra, estou de passagem, sou um espírito imortal, várias existências materiais, vários mundos habitados, vários períodos na erraticidade, aprendendo, amando, servindo. Então, a gente desdobra esse campo infinito de trabalho. Para isso, a gente precisa reter em nós o ensinamento do mestre, com vistas à necessária aplicação. Como? Sendo uma página do livro que Jesus está escrevendo. E ele vai escrever essa página do livro, cada aprendiz tem esse livrinho, com o material evolutivo da Terra. Então, é desenhar lá no caderninho nosso de recordação. Não sei se vocês fizeram o caderninho de recordação, eu fiz muito. Né? Você chamava todos os coleguinhas para escrever, passava ali, né, o caderninho em todas as salas, né? Será que todos os coleguinhas a gente gostava? A gente tem que distribuir para todos poderem deixar uma recordação para a gente. Então, cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. São os coleguinhas, a sala de aula, tem uns que estão mais adiantados, mais atrasados, outros estão no turno da manhã, da tarde, da noite, mas é esse material evolutivo da Terra. É isso, é aqui. O arado é aqui, com os servicinhos, mas é aqui. O discípulo gravará o evangelho na própria consciência, as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Ou então se preparará ao recomeço do aprendizado. Não é assim? Quantas existências foram necessárias? Porque a gente não consegue em uma, né? Tudo. Mas a gente precisa ficar nesse ciclo, reencarna, desencarna, nasce de novo, necessário vos é nascer de novo, como disse Jesus para Nicodemos, eu estou te falando de coisas terrestres, ainda não estou te falando de coisas celestiais. Terrestre é voltar a entrar na barriga. Como posso fazer para entrar no ventre da minha mãe? São essas perguntas que Nicodemos fez e Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Então, o discípulo gravará o evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Sem fixar em si mesmo a luz da lição. Então, cada lição tem uma luz. Então, a gente pegou, né, o vinho de luz, o pão, nós estamos tirando luz aqui para a gente, né? Se a gente não fixar essa luz debalde, a gente terá crido, não é? E aí, para encerrar, essa questão de crer, para a gente ir bem no espiritismo, que fala aqui do espiritismo cristão, ele fala aqui no texto, né? Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações, né? Tem que estudar, tem que crer, tem que acreditar no espírito, como que é esses mundos habitados, como que é a colônia, como que é nosso lar, tem passe, tem reunião, é tanta coisa, né? Imaginemos para Kardec, né, no Livro dos Médiuns, quando ele estava lá desenvolvendo a sua tese a espíritos, né, se eles se comunicam, como que é? Então, ele estuda aqui o método, os sistemas, não é assim, a gente pode parecer à primeira vista, nossa, é muito teórico, muito, e não é. Ele estuda do maravilhoso, do sobrenatural, ele estuda os espíritos, ele fala dos incrédulos, mas ele chega numa parte onde ele fala dos tipos de espíritas, né? Porque ele vai falando para a gente que ele falou para
para a gente crer, quando a gente quiser. Aqui ele está falando quando a gente quisesse pregar o espiritismo, porque ele estava codificando a doutrina, né? Ele fala a questão do espírito é secundária. A questão é a pessoa entender que ela vai sobreviver após a morte. Então ele fala, primeiro ela tem que ser espiritualista, para depois ser espírita. Né? Não adianta você falar de manifestação de espírito que comunica, de mundos elevados, de casinha em nosso lar, de bosque das águas, se ela não, e nós, né, não tivermos a certeza, a convicção, crer na imortalidade da alma. Vivo e nunca deixarei de existir. Mas as minhas imperfeições também não vão deixar de existir enquanto eu não trabalhar por elas. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações, né? E aí, ele fala de várias pessoas que foram convencendo, de que viam as mesas girantes, que o espiritismo começa por isso, iam nas sessões, né, de experimentação, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, ele falou assim, tem alguns tipos de espíritas. Eu estou vendo que tem aqueles que são espíritas experimentadores. Kardec coloca assim, eles creem pura e simplesmente nas manifestações. Quer ver o espírito manifestar, andar, girar, a mesa subir, descer, responder perguntas frívolas, sem utilidade nenhuma. Então, para eles, os espíritas experimentadores, é apenas uma ciência de observação. Uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nossa, olha, as casas mal assombradas, as batidas nas paredes, querem, né, o maravilhoso, o sobrenatural. Então, são os espíritas experimentadores. Os que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral, mas não a praticam. Não faz o que está na lição do capítulo 25 hoje, que é a nossa base. Apliquemo-nos. Apliquemos, não pratica, não aplica a lição. Insignificante ou nula é a influência que eles exercem nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua sendo avarento, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e ocioso sempre hostis. Considero a caridade cristã apenas uma bela máxima. Como que Kardec diz? Espíritas imperfeitos. Então, espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, e aí a gente chega nos espíritas cristãos, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que os pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir os maus pendores. As revelações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que eles nutrem, os preservam de praticarem o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que os obedece. São os verdadeiros espíritas, mas aí Kardec dá um charme todo especial. São os espíritas cristãos. Olha que denominação linda, né? É essa que a gente quer estar, né? A gente não está aqui no Vinha de Luz, num caminho de iluminação, como ele diz aqui, ó. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos dispomos a palmilhar, não passaremos de atividade verbalista. Então, quer dizer, todo mundo viu o caminho da iluminação, mas eu não vou deixar de ser avarento. Eu não vou deixar de ser vaidosa. Eu não vou deixar de ser orgulhoso. Então, você para ali nos espíritas imperfeitos. Mas aquele que segue esse caminho da iluminação, conhece, pratica e aplica nesse livro da vida aqui, nesse livro grafado com material terreno, sabe que nós estamos de passagem, mas que é muito importante evoluir aqui com o material que tem aqui. Aí são os espíritas cristãos. E aí depois tem os espíritas exaltados. Kardec diz que a espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo o exagero é prejudicial. Em espiritismo infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível. Aceita com extrema facilidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo
ou impossibilidade, a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo não reflete, ele deslumbra. Então, essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja. Gente, é inesquecível quando começou a pandemia, todo mundo sem entender o que acontecia, sofrimento para todo lado, uma tristeza, né? Mas necessário, um momento coletivo de aprendizado para todos nós, e pessoas espíritas dizendo, né, que o doutor Bezerra de Menezes iria vacinar as pessoas, que era para ficar esperando, né, com o braço de fora, porque essas pessoas seriam vacinadas, né, que os espíritas teriam prioridade, como que vai ter um privilégio na criação divina, né, por nós sermos espíritas, né, o bem que tem que estar gravado no nosso coração, aplicado, porque isso aí você pode acreditar ou não, crer em vão, isso não vai fazer diferença, porque nós vamos estar com esse livro grafado em nós, essa página do livro vai estar aquele caderno de recordação, lindo e maravilhoso, porque cada alma nós tocamos, cada alma nos tocou, nós aprendemos, nós ensinamos, nós convivemos juntos, nas simpatias, nas antipatias, às vezes, né, não com tanta afabilidade, amabilidade, mas seguimos. Então, é isso que é o nosso dever. Então, espíritas exaltados, né, saem dizendo que tudo pode acontecer, acredita em tudo, acredita em todos os livros, chega um vídeo, sai passando o vídeo, né, e não se aplica a estudar, né, nunca vai ser demais a gente pegar o livro dos médiuns, ler o Vinho de Luz, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, assistir palestra, preparar palestra, estarmos juntos nos grupos de estudo, né? Nunca, nunca será demais. Então, apliquemo-nos às boas obras, apliquemo-nos ao estudo, e que Jesus, que é esse nosso amigo do coração, guia e modelo, abençoe a nossa noite de hoje, né? 17 de junho, quarta-feira, que alegria a gente poder dormir, descansar, depois desse passeio pelo Evangelho, pelas obras básicas, pelas obras de Chico. Uma boa noite a todos, e a gente sempre se encontra quarta-feira, tanto presencial quanto no YouTube, mas temos também, todo domingo, 9 horas da manhã, um estudo do Palavras de Vida Eterna. Sejam todos bem-vindos aí ao canal do YouTube e presencial no Centro Espírita Augusto Silva. Uma boa noite a todos.